3. Curso básico em Administração Pública. Aula 3. O controle da administração pública. Faculdade Oficial. O controle da administração pública é formado por 3 controle. Primeiro, controle interno. Segundo, controle externo. Terceiro, controle social. O controle interno é aquele no qual o próprio órgão ou poder exerce sobre seus próprios atos. Segundo o ART. 70 da Constituição da República, de 19.881, combinado com o ART. 74 da Constituição Estadual, de 1989, cabe ao sistema de controle interno de cada poder, junto com o poder legislativo. O controle externo é aquele realizado por órgão situado em estrutura diversa daquela do órgão fiscalizado. Em sua concepção estrita, refere-se ao controle financeiro exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, sobre os demais poderes e órgãos da administração pública. Deve-se mencionar que o controle externo. O controle social é aquele exercido pela sociedade por meio da participação dos cidadãos na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração pública, contribuindo para a correta aplicação dos recursos públicos. De acordo com o artigo 73 da Constituição Estadual, o controle da administração tem o objetivo de garantir que a administração atue conforme as normas e princípios que lhe são impostos, princípio da legalidade. Além disso, tem o objetivo de garantir que a administração pública alcance o resultado almejado, princípio da eficiência. Trata-se de fiscalização exercida sobre pessoas, órgãos, departamentos, etc. O controle da administração é um princípio fundamental, conforme dispõe o ART. 6º, v, do Decreto-Lei 267-avos. Há, basicamente, 2 formas de controle. Controle político. Controle administrativo. O controle político tem como parâmetro o equilíbrio entre os poderes, sistema de freios e contrapesos. Em paralelo, o controle administrativo guarda relação com as instituições administrativas, ou seja, a função, os agentes e os órgãos administrativos. O controle administrativo está, na prática, pautado no poder de autotutela que a administração exerce sobre seus próprios atos. O objetivo primordial é confirmar, corrigir ou alterar um determinado comportamento administrativo. No âmbito federal, esse controle é denominado de supervisão ministerial pelo Decreto-Lei nº 267-avos, ART. 19 e seguintes do Decreto 267-avos. Lembre-se que administração pública, com inicial maiúscula, guarda relação com a administração pública no sentido orgânico, ou subjetivo, ou seja, o conjunto de órgãos e entidades que exercem a função administrativa. Não se confunde, portanto, com administração pública com inicial minúscula. Espécies de controle da administração. Quando falamos em controle da administração, a doutrina apresenta diversas classificações. A partir de agora, vou apresentar cada uma delas. Controle interno e controle externo. Quanto ao órgão que realiza, o controle poderá ser controle interno, ou autocontrole, é o controle que cada um dos poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes. Controle externo, ou heterocontrole, é o controle que um dos poderes, o legislativo, exerce sobre o outro. É realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas.
O controle interno, ou autocontrole, é o controle que cada um dos poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes. Em contraposição, o controle externo, ou hetercontrole, é o controle que um dos poderes, o legislativo, exerce sobre o outro. O controle externo, no âmbito federal, é realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Controle de legalidade. Controle de mérito. O controle de legalidade poderá ser realizado pelos três poderes, ou seja, pelo Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. O controle de mérito, por sua vez, será realizado pela própria administração, com fundamento no juízo de conveniência e oportunidade. Observe que, como estudamos anteriormente, a administração pública, inicial maiúscula, sentido orgânico subjetivo, hoje, não mais se confunde com poder executivo, englobando também o judiciário e o legislativo quando no exercício atípico da função administrativa. Controle de legalidade e controle de mérito. Quanto ao objeto ou natureza do controle, o controle poderá ser controle de ofício e controle provocado. Quanto à iniciativa, o controle poderá ser controle de ofício, controle provocado. O controle de ofício ocorre sem provocação. O controle administrativo, por exemplo, pode ocorrer também de ofício. Até porque o controle administrativo é um desdobramento imediato do princípio da autotutela. Em paralelo, o controle judicial é necessariamente um controle provocado. Isso porque o controle judicial demanda o exercício da jurisdição que, por sua vez, submete-se ao princípio da inércia da jurisdição. Controle legislativo, judicial e administrativo. Quanto ao órgão controlador, o controle poderá ser controle legislativo, controle judicial, controle administrativo. O controle legislativo será realizado pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas. Conforme a ART. 71 da Constituição Federal, o controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Em paralelo, o controle judicial é realizado por meio de ações constitucionais perante o Poder Judiciário. É o caso, por exemplo, do mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, habeas corpus. E muito mais. Continuo na próxima aula.